ela tem que estar baseada na Bíblia. Porque tem muitos pregadores hoje que eles deixam a Bíblia de lado para começar a contar uma história, para começar a contar algo que está fora do contexto bíblico. Então, primeiro, o pregador, ele tem que ter o seu manual, a Bíblia Sagrada. Primeiro, pregar dentro da Bíblia. Segundo, a mensagem dele tem que ser para ele primeiro. E talvez vai pegar agora, porque o pregador, ele tem que viver aquilo que ele prega. O pregador, ele tem que viver aquilo que ele está pregando. Quantos pregadores têm teologia, tem um bacharel, tem conhecimento, tem formações, ele lê livro, e quando ele vai pregar, você sabe que o que ele está ensinando, ele não está vivendo. Aí ele vai para a rede social, ele vai para a rede social, ele desabafa na rede social, mostrando o conhecimento que ele tem. Ele tem que viver. É por isso que Timóteo vai dizer, é por isso que Paulo vai dizer a Timóteo, que o obreiro, ele tem que ser irrepreensível. O pregador, ele tem que ser irrepreensível. Isso aqui é muito forte, irmãos. O pregador, ele tem que ser irrepreensível. Ou seja, não pode ter mancha. O pregador, ele não pode ser manchado. Vou falar bem baixinho para vocês entenderem. Como que um pregador, ele vai ministrar a palavra de Deus, ele vai pregar contra o adultério, o obreiro, ele vai pregar contra um adultério, ele vai pregar contra a prostituição, e ele tem uma mancha na vida, ele já foi excluído, ele já foi disciplinado por adultério. Com que moral esse obreiro vai levantar para falar? Não é o pastor Eder que está falando, não, é a Bíblia. A Bíblia diz que o obreiro tem que ser irrepreensível. Como que um obreiro divorciado, ele vai levantar para pregar sobre divórcio? Está manchado, não tem como ele falar. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. A Bíblia diz que tem que ser irrepreensível. Como que um obreiro vai levantar para falar de bênção financeira, se já teve acusação na vida dele de furto, de roubo, ele já foi excluído, já foi disciplinado por isso? Como que ele vai, com que moral ele levanta para falar? Não tem jeito. A Bíblia diz que para levantar para falar, para ser um obreiro na casa de Deus, tem que ser irrepreensível. Ou seja, ninguém pode olhar para você, obreiro, pastor, cooperador, diácono, presbítero, e apontar o dedo e falar: olha, ele está pregando, mas ele já fez isso. Ele está pregando e já fez aquilo. Ou seja, primeira coisa que o pregador tem que ter é o manual da Bíblia. Ele tem que pregar dentro da Bíblia. Segunda coisa, ele tem que viver o que prega. Terceiro, aquilo que ele está pregando, ele tem que levar o povo à maturidade. Não tem como você vir para a igreja, aceitar a Jesus, virar um obreiro, um cooperador, um diácono e continuar menino. Aquilo que você vive, aquilo que você prega, além de levar você, tem que levar também o povo à maturidade. Os irmãos estão entendendo? Pode dizer amém? Lembrando que aqui tem água potável. Os irmãos estão entendendo? Daqui a pouco os irmãos entendam. Então o pregador, ele tem que viver aquilo que ele está pregando. Porque senão, em alguns lugares aqui em Rondonópolis eu nunca vi, viu, pastor Jairo? Mas tem alguns lugares que, se o pregador não está vivendo o que prega, ele passa vergonha, viu, pastor Macaúba? Em alguns lugares tem gente que levanta e fala, passa vergonha, porque o povo sabe, e o povo compreende, a igreja entende quando o pregador está lá no altar, falando, e a igreja sabe se ele vive o que prega, ou se ele prega o que vive. A igreja compreende. Dentro daquilo que a gente prega, os pregadores, os pastores, tem alguns sermões. Eu poderia citar aqui alguns. Tem um sermão temático, que é quando você apresenta um tema para você ministrar. Tem um sermão biográfico, que é quando você vai contar a biografia de alguém. Tem o sermão narrativo, que é quando você vai narrar uma história.
Tem o sermão topical, que é quando você cria tópicos de uma mensagem. Tem o sermão exortativo, o sermão evangelístico e, por último, o sermão expositivo. Esses sermões são errados? Não. Mas qual que é o sermão que mais adapta aos nossos costumes? É o sermão expositivo. Porque o pregador que prega o sermão expositivo, ele corre menos risco de pregar uma heresia, de pregar algo que está fora do texto, porque o sermão expositivo é aquilo que você tira do texto. O sermão expositivo, ele não sai do texto. Aí os irmãos já devem ter percebido. O pregador vai lá, lê um versículo, né? Vamos pegar um exemplo aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Ele lê esse texto, ele faz um preâmbulo, prega 40 minutos, e não prega o versículo que ele leu. Esse pregador, ele está correndo o risco de pregar algo que está fora do contexto, e ele corre o risco de ferir a igreja. Uma coisa é você exortar a igreja, outra coisa é você ferir a igreja. Jesus não aceita pastores e pregadores que ferem a igreja. A igreja é a noiva do Cordeiro. Você pode dizer amém por isso? Se os irmãos tiverem alguma dúvida, pode me interpelar e perguntar. Se eu não souber, o pastor Macaúba responde para os irmãos aqui, amém? Glória a Deus. Então, irmãos, o sermão expositivo são os sermões que nós temos o costume de pregar. Agora, existe 2 sermões que nós não devemos pregar. Eu falei de alguns aqui que nós devemos pregar. Agora, existe 2 que nós não devemos pregar. O primeiro sermão que nós não devemos pregar é o sermão impressionista. É aquele pregador que quer causar impressão, com frases de efeito. Ele vem para o culto, ele lê o texto, e do texto ele quer causar impressão no povo. Ele quer mexer com o auditório, ele quer mexer com a massa, ele quer mexer com o povo, mas ele não prega a palavra. Quem já viu desse pregador aqui pode dizer amém? Está cheio desse, pastor Marcelo está dizendo que está cheio de pregadores que querem mexer com a massa, pregadores que querem impressionar. Ele não quer pregar a palavra. Aí ele lê o texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e aí ele só fica numa retórica, só fica tentando impressionar. Às vezes tenta impressionar até o presidente, tenta impressionar até a diretoria da igreja, os obreiros que estão no púlpito. Mensagens impressionistas. E nós estamos cheios de pregadores que apenas tentam impressionar o povo. É o primeiro sermão que nós não devemos pregar. É o sermão impressionista. O segundo sermão que nós não devemos pregar é o sermão inebriante. O que é inebriante? Inebriante é quando você se busca um apoio. Vou dar um exemplo para os irmãos. Lá no mundo, quando um cidadão lá enche a cara de cachaça, está bêbado, ele vem apoiando. Aí ele chega num poste de luz, o que ele faz? Ele apoia. Ele não apoia para ser iluminado, ele não apoia por causa da luz, ele apoia para não cair. Assim é o pregador que prega o sermão inebriante. Ele arruma um texto na Bíblia para se apoiar. Ele apoia naquele texto, ele fica naquele texto, e ele busca apoio no texto para expressar heresias, para mexer com o povo, para mexer com a massa. Eu estou fazendo esse preâmbulo para os irmãos entenderem a forma
que muitos pregadores estão exercendo o ministério de pregar nos dias atuais. O pregador ou ensinador, ele é como o professor. Quando você coloca o seu filho numa escola, por exemplo, você coloca o seu filho numa escola particular, se ele não aprende, se ele não está adaptando a escola, não está aprendendo, o que é que você faz? Você vai e tira ele da escola, porque você está gastando dinheiro e ele não está aprendendo. Assim é o pregador que não fica dentro do texto. Assim é o pregador que não expõe a palavra dentro do texto na qual ele está lendo. Vamos seguir em frente aqui? Estou fazendo um preâmbulo, já entro na introdução daqui a pouco para os irmãos entenderem. E aí, na leitura em classe que lemos, Paulo vai falar sobre isso a Timóteo. E ele começa dizendo: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, e que pregues a palavra íntice a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade, ou seja, com toda a perseverança, com toda a paz e doutrina. Aí, irmãos, esse aqui é um tipo de versículo que foi escrito há anos atrás, mas que nós estamos vivendo. Preste atenção nisso. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Olha, é versículo que foi escrito por Paulo, mas é um versículo que está nos dias atuais. Nunca teve um versículo tão moderno, irmãos. Preste atenção nisso. Não sofrerão a sã doutrina. Por quê? Porque a sã doutrina, irmãos, ela traz sofrimento. Viu? A sã doutrina, ela traz... Eu não estou falando aqui de usos e costumes. Preste atenção. Não estou falando aqui dos nossos bons costumes da igreja. Estou falando da doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos. Você sabe o que é comichão nos ouvidos? É você ouvir aquilo que você só quer ouvir. É você se satisfazer só com aquilo que você quer ouvir. Ah, eu só gosto de ouvir mensagem de autoajuda. Eu não consigo ouvir mensagem da cruz, não consigo ouvir mensagem do Calvário, não consigo ouvir mensagem de arrebatamento. Eu gosto de ouvir milagre. Eu gosto de ouvir vitória, eu gosto de receber chave, né? Como diz o pastor Reginaldo Ribeiro, hoje a chave é de fenda, né? Glória a Deus. Tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, eles montam a sua doutrina, eles montam a sua teoria, e eles colocam isso para o povo. E nós, agora eu vou falar do auditório, tá? Eu vou falar de nós que estamos aqui embaixo. Nós temos que ter discernimento daquilo que vem da parte de Deus e daquilo que é apenas de doutores, que estão com as suas próprias doutrinas, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando ao quê? As fábulas. Você sabia que tem pregador que está pregando fábula agora? Pastor irmão Benedito Carlos, pega aquela cadeira para mim ali, por gentileza. Olha os pregadores dos dias atuais. Olha os pregadores dos dias atuais. Eles pegam um banquinho, colocam o banquinho, colocam um pedestal, senta, cruza a perna e começa a contar fábulas. Você é o centro. Vou repetir, você é o centro. Quem ouviu essa mensagem na internet? De um coach aí. Você é o centro, né? Você vai vencer. Assim como as estrelas venceram, você também vai vencer. A Bíblia chama isso de fábulas. E o pior, tem números de seguidores, irmãos. O que me admira não é o camarada que está pregando essas fábulas,
é quem está seguindo eles para poder ouvir. Tem um pregador aí, eu não vou citar o nome por questão de ética, um coach, que senta no banquinho para poder pregar. Ele vendeu as suas mensagens para uma companhia de filmes, a Netflix, vendeu, está ganhando milhões de dólares com as suas mensagens sentada no banquinho. Eu não tenho paciência para ouvir. Não consigo sentar para ouvir um pregador que, ao invés de abrir a palavra para pregar a Bíblia Sagrada, ele está ali, contando fábulas, contando histórias. E aí você vê a mensagem desse tipo de pregador, não tem Jesus no meio, não tem a cruz no meio, não tem o Calvário no meio, não tem a volta de Jesus, só fábulas. Só que aí Paulo continua dizendo: mas tu, Timóteo, sê sóbrio em tudo. Sabe o que ele está dizendo? Mantenha o controle, mantenha a pureza, tenha controle daquilo que você vai ouvir, e daquilo que você vai falar, e daquilo que você vai corrigir. Sofre essas aflições, e faz a obra de um evangelista. Você acha que evangelista é para ficar sentado no púlpito? Evangelista não é para ficar só sentado no púlpito, não. É uma posição nobre. É uma posição nobre. Ser um cooperador na obra de Deus, pastor Macaúba, já é uma posição nobre. Ser um diácono, aquele que serve. Ser o presbítero, aquele que ora pelos enfermos e os doentes. Ser um evangelista, aquele que é evangelista, é uma posição nobre. Mas ser um evangelista é longe de ficar apenas sentado num púlpito. Ser um evangelista é anunciar o evangelho de Cristo Jesus. Aí eu costumo dizer, e pasmem, nós estamos lotados, nossos púlpitos estão lotados de evangelistas. Preste atenção nisso. Nossos púlpitos estão lotados de evangelistas vazios de Deus. Eles apenas querem compor o ministério. Eles apenas querem compor o palácio real. Eles apenas querem compor o ministério da igreja, sendo que o ministério de evangelista é anunciar as boas novas do Senhor Jesus. Quem está comigo nessa palavra pode dizer amém? Olha lá, sofre as aflições, Timóteo, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Palavra-chave: pregação, ou seja, a ação de pregar. Essa é a palavra-chave da nossa lição hoje. A introdução, a pregação. O que precisa na pregação? Vamos lá? A pregação, ela precisa revelar Deus e educar a igreja. Os irmãos estão vendo aqui, que eu coloquei aqui a foto de um dos maiores evangelistas de todos os tempos, Billy Graham. Billy Graham arrastava multidões, pregava a palavra com autoridade, e milhões e milhares de pessoas aceitavam a Jesus através da palavra de Deus ministrada por ele. Na introdução, nós iremos ver aqui a importância da pregação da palavra. Dentro da pregação da palavra, nós precisamos revelar Deus e educar a igreja. Então preste atenção que quando o pregador ele vai ministrar, ele precisa manter o propósito na palavra de revelar Deus, de mostrar para aquelas pessoas que estão visitando o templo que Deus está na mensagem. O pregador ele tem que ter um senso
de que mensagem ele vai ministrar. Por exemplo, no culto de Santa Ceia, foi chamado para ministrar, você não vai pregar cego de Jericó. Porque tem, viu, irmãos? Eu já vi pregador, pastor dar oportunidade para ele pregar na Santa Ceia, ao invés de ele vir trazer uma mensagem sobre a morte de Jesus, sobre a cruz do Calvário, sobre os elementos da Santa Ceia. Não, ele vai pregar sobre o paralítico do tanque de Betesda. As 4 características do paralítico do tanque de Betesda. Ele vai pregar lá sobre a mulher samaritana. Não, são mensagens boas? São, só que não é mensagem para ceia. Culto de missão, você vai pregar uma mensagem de conscientização missionária. Aí, na festa do círculo de oração, as irmãs oram, escolhem um tema, né? Ele vem, é o tema das irmãs. Aí o pregador vem, em vez de pregar no tema que é propício para a festa, ele prega uma outra mensagem. Então o pregador, ele precisa ter este entendimento, que a mensagem tem que... Eu não estou dizendo que você tem que colocar a sua mensagem de acordo com o ambiente, porque tem pregador que muda, tá? Ele vem aqui em Rondonópolis, sabe que é uma igreja tradicional, sabe que é uma igreja conceituada, sabe que é uma igreja que respeita os bons costumes. Aí ele prega uma mensagem de acordo com a igreja. Aí ele vai numa igreja da parede preta, nada contra as churches que tem por aí, ele vai pregar lá, ele muda a mensagem. E o pregador, ele não é chamado para mudar a mensagem. O pregador não fala aquilo que ele quer. O pregador, ele fala aquilo que Deus quer falar com a igreja. O pregador, ele tem que estar sensível à voz do Espírito Santo, porém, de acordo com o culto. Então você não vai chegar numa santa ceia e pregar o cego de Jericó, né, irmãos? Uma igreja em que a palavra de Deus não tem primazia é uma igreja fraca. Não sou eu que estou dizendo, é o escritor, pastor José Gonçalves. Ele diz aqui, que uma igreja que não tem a palavra como primazia, é uma igreja fraca. Esses dias, agora eu não vou longe não, tá? Não vou longe. Aqui em Rondonópolis, viu, pastor Macaúba? Fui pregar numa congregação estes dias, fiquei sentado 2 horas, ouvindo os louvores. Círculo de oração, mocidade, criança, adolescente, a irmã canta, o irmão canta, o outro dá saudação. Aí quando chegou 15 para as 9, o dirigente olhou para mim e falou: agora vamos ouvir o pastor Eder trazer a mensagem da palavra de Deus. E eles falam bem assim, ó, com liberdade. Como que você vai pregar 15 minutos com liberdade, irmãos? A palavra de Deus, ela precisa ser primazia. O que é primazia? É uma importância maior de uma pessoa ou coisa em relação a outra. Ou seja, preferência, prioridade, privilégio. A mensagem, ela precisa ter primazia no culto. A maior parte do culto tem que ser para a mensagem. Uma mensagem, ela tem que ter no mínimo de 30 a 40 minutos. Mensagem, não é saudação não. E tinha obreiro que tinha que estar aqui na escola dominical para aprender. Que você dá a oportunidade para ele dar uma saudação, ele fala 18 minutos. Você dá a oportunidade para ele dar uma saudação, ele fala 15. Mas aí não vem na escola dominical, irmãos, não está aqui para aprender. Você dá a oportunidade para ele dar uma palavra de 5 a 8 minutos. Uma palavra é de 5 a 8 minutos. O irmão fala 20. Aí prejudica. Quem que ele prejudica? Prejudica os conjuntos, prejudica o dirigente do culto, o pastor da congregação, ou o presidente da igreja, e prejudica quem se preparou para pregar.
O bom é que os irmãos entendem, né? O povo entende. O camarada recebe a oportunidade para dar uma palavra e ele começa. Ele começa, ele não para. Ele começa, ele não para. Ele começa, ele não para. E o povo está reprovando o que ele está falando. Está reprovando por dois motivos. Primeiro, porque não vive o que prega. Pastor Marcílio está dizendo que infelizmente está tendo muito disso na igreja. Ele quer comentar o culto. O pastor dá a oportunidade para ele orar, ele quer comentar o culto. Agora presta atenção, para me sair da introdução. Além da palavra ser primazia numa igreja, a palavra, a pregação, ela precisa ser bíblica e cristocêntrica. Ou seja, a mensagem, o centro dela não é o homem, o centro dela tem que ser Cristo. Agora, o que tem de mensagem antropocêntrica aí, aonde o homem é o centro dela, aonde o homem tem primazia, e a Bíblia diz, aliás, a lição está dizendo que a mensagem, ela precisa ser cristocêntrica. Vamos lá? Primeiro tópico: ministério da palavra e seu propósito. A pregação como proclamação. Os irmãos viram aqui que eu coloquei uma imagem aqui de um mensageiro. Não é Jesus não, tá? Porque tem gente que vai olhar aqui, pastor Macau, e vai falar que é Jesus. E eu não coloquei Jesus aqui não. Isso aqui é um mensageiro. Antigamente, os reis, os imperadores, eles tinham um mensageiro. Então o rei baixava um decreto. Se fosse nos dias de hoje, como que seria? Se o presidente da república, quando o presidente da república lá baixa um decreto, o que ele faz? Ele publica no diário oficial, né, irmão Kleber? Publica no diário oficial. E ele dá também publicidade aonde? Nos canais de televisão, internet, site de notícia, rádio, né, TV. Ou seja, era o que tinha, é o que nós temos hoje. Mas naquela época, quando o rei baixava um decreto, ou um artigo, alguma coisa, o que ele fazia? Pegava o mensageiro. Esse mensageiro pegava o pergaminho que estava o decreto e saía anunciando, saía proclamando o que o rei estava baixando, o que o rei tinha estabelecido, o que o rei tinha colocado em vigor. Nós, como mensageiros de Deus, temos o dever de proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Nós hoje somos esses mensageiros. A proclamação deve revelar Deus às pessoas. Tem mensagem por aí que revela o CPF, revela a identidade, revela o tumor. Não sou contra os dons de milagres e maravilhas, eu sou a favor. Sou um pregador de avivamento pentecostal. Quem já me viu pregar sabe, eu gosto. Mas eu prefiro ficar com a palavra. Porque se a palavra não fazer, meu irmão, ninguém vai fazer. A mensagem que você vai pregar, ela precisa revelar Deus nas pessoas. Ela precisa revelar que para ela ter uma mudança de vida, para ela ter um confronto com Deus, ela precisa ter Deus revelado através da palavra. Segundo, a proclamação da palavra de Deus deve trazer o conhecimento de Deus. Então preste atenção, aquilo que você prega deve trazer o conhecimento de Deus. Preste atenção nisso. O propósito mais sublime da mensagem, da proclamação, é revelar Deus às pessoas e trazer o conhecimento de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21 vai dizer: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação.
Frequentemente, as escrituras se referem também ao aspecto da pregação como uma proclamação. Então perceba que a proclamação, ela deve, primeiro, revelar Deus às pessoas. Segundo, trazer o conhecimento de Deus. Se a gente observar na Bíblia Sagrada, diversos personagens bíblicos pregavam a palavra. Se você vê em Mateus 3:1, a Bíblia diz que João Batista apareceu no deserto da Judéia pregando a palavra. Se você observar em Mateus 4:23, o texto diz: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Era Jesus Cristo pregando. Se você observar em Lucas 4, versos 18 e 19, o texto diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor Jesus. Atos 8:5, Filipe estava pregando a palavra. Romanos 10:8, esta é a palavra de fé que pregamos. Então, irmãos, nós precisamos ficar apenas com a palavra, não precisamos inventar muito, né, irmão Carlos Alexandre? Não precisamos ficar inventando, mensagens, não precisamos ficar inventando fábulas. Vamos para frente. Segundo subtópico, o caso emblemático de Lídia. Atos 16:14, alguém pode ler? Pastor Jairo, pode ler para a gente? Atos 16:14, enquanto eu tomo água. Atos 16:14. O vento não deixa. Se o vento deixar, irmão, mas está difícil aqui. Achei. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. É o 16:14? Perdão, eu li o 16. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração. Abriu o quê? O coração. Continua. Para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Agora preste atenção, Paulo está pregando. Essa aqui é uma vendedora de púrpura, uma empresária da época. Paulo está pregando e ela ouve Paulo pregar. E quando ela ouve, o coração dela abre, porque a palavra faz isso, irmãos. Enquanto eu estou ministrando aqui, enquanto eu estou falando aqui a revista, alguém está abrindo o coração para receber a palavra. E quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Só que se eu vir aqui com fábulas, ninguém vai ter o coração aberto. Se eu vir aqui com histórias, ninguém vai ter o coração aberto. Preste atenção que a pregação aqui, a pregação foi instrumento que Deus usou para se revelar a Lídia. Ou seja, a palavra de Deus é uma ferramenta. O escritor aqui, o professor José Gonçalves, o pastor, olha o que ele vai dizer sobre a pregação. A pregação é a mais poderosa ferramenta que Deus usa para salvar os perdidos. Isso aqui é lindo, irmãos. A pregação é a mais poderosa ferramenta que Deus usa para salvar os perdidos. Alguém pode ser salvo através do louvor? Pode? Pode. Alguém pode ser salvo através do testemunho? Alguém pode ser salvo ouvindo a Shalom? Mas não existe nenhuma ferramenta mais poderosa do que a pregação do Evangelho. É por isso que no culto,
a pregação tem que ter primazia. Você tem que ter tempo para decorrer o texto, falar o contexto histórico, fazer a introdução, fazer o preâmbulo e depois ministrar a palavra. Agora preste atenção, qual foi o resultado da palavra de Paulo? Foi na conversão de Lídia. Ela aceita Jesus. A pregação da palavra de Deus, mais do que uma simples exposição de ideias, a palavra ela precisa ser inflamada. O discurso de uma pregação, ela precisa ser inflamado pelo poder da palavra. O canal pela qual Deus se revela ao coração endurecido é através da pregação da palavra de Deus. Vamos seguir em frente. A pregação como instrução. Os irmãos viram aqui que eu coloquei tem uma imagem aqui de um professor, né? E um menino, ou seja, o mais experiente, né, irmã de Deusa? E um menino. Por quê? Porque aqui ele está instruindo. A mensagem, ela precisa ser mais do que uma palavra. Na prática, você tem que ter a instrução. Olha isso. As pessoas que foram alcançadas pela proclamação da palavra necessitam ser discipuladas. Pastor Jairo Camilo faz isso com excelência, né? Ele tem aqui o discipulado aqui no Templo Sede. As pessoas aceitam a Jesus através da palavra e depois elas são discipuladas, porque a palavra de Deus ela precisa ser instruída, precisa instruir. Eu lembro daquele texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, quando Pedro e João estão subindo a porta formosa. Tem um paralítico na porta, né? Aí Pedro olha para o paralítico e fala: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho te dou, levanta e anda. E ele levanta. Só que antes dele levantar, o texto diz que Pedro estende as mãos. Porque o evangelho é além da pregação. O evangelho você tem que ensinar. Aquele homem o texto diz que ele era paralítico desde o ventre. Você acha que ele já pulou de pé e saiu correndo? Você acha que ele pulou de pé e já saiu andando? O texto diz que Pedro vai estender as mãos. Está lá no versículo 7, se não me faz a memória. E estendendo a mão direita, o levantou. Pedro não ficou só na palavra. Pedro não ficou só na pregação. Pedro não ficou só na profecia. Pedro instruiu e ensinou como aquele homem devia andar. E a pregação, ela precisa dessa instrução. Os irmãos entenderam? Preste atenção nisso. Quem tem pretensão ministerial deve ser apto para ensinar. Quem está falando isso é o professor José Gonçalves, mas a Bíblia Sagrada também diz isso. Lê para mim, pastor Jairo. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Eu acho que no final de semana sabe Timóteo não deu uma saída. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Sabe Timóteo não deu uma saidinha no final de semana, não? Olha só. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Então, ser diácono, ser um presbítero, ser um evangelista, vai além do diácono ficar na porta. Vai além do presbítero orar pelos enfermos. Vai além do evangelista evangelizar. O texto está dizendo que tem que ser irrepreensível, ou seja, não pode ter mancha, né? Se adulterou, foi excluído, é a Bíblia que está dizendo, irmãos, não sou eu. Já não pode levantar para pregar mais. Está no texto. Marido de uma só mulher. Tem pregador por aí que tem 2, 3. Vigilante, sóbrio,
honesto, ou seja, tem que comprar, pagar. Hospitaleiro, o obreiro tem que ser receptivo. Não estou dizendo que você tem que ficar sorrindo para todo mundo não, né? O obreiro ele tem que ser receptivo, ele tem que ser hospitaleiro. Eu fico feliz aqui de ver os irmãos aqui do Templo 7, quando a gente chega na igreja, as irmãs estão ali, os obreiros, os diáconos, estão sempre com um sorriso no rosto, para receber os irmãos, porque o crente tem que ser hospitaleiro. Mas tem obreiro, meu irmão, que ele senta no púlpito e ele acha que o púlpito, não estou dizendo que o púlpito é lugar de ser, de brincadeira não, tá? O púlpito é lugar de gente séria mesmo, mas o camarada senta no púlpito, ele trava na cadeira, cruza as pernas, fecha a cara, e não levanta a mão para nada, não dá glória a Deus, ele não se manifesta no culto, e o texto está dizendo que o obreiro tem que ser hospitaleiro, e a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, a Bíblia diz que o sorriso faz o quê? Formoseia o rosto. Olha aí, a importância do ministério de ensino e a responsabilidade de quem exerce o ministério da palavra. Sinopse: o ministério da palavra exerce um papel de proclamação e ao mesmo tempo de instrução. Quem que recebeu os copos aí? Os copos. Cadê os irmãos que... Os irmãos que receberam os copos, pode vir aqui na frente, por gentileza? É rapidinho. Os irmãos que receberam os copos, vem aqui na frente, por gentileza. Tem água potável, pode vir aqui. Fica 2 aqui e 2 aqui, por gentileza. Olha isso. Água potável. Os irmãos viram que durante a mensagem, eu anunciei que tinha água potável, certo? Aqueles que ouviram, eles foram convencidos que essa água é potável para poder beber. As irmãs aqui foram convencidas pelo que eu falei da água potável? Sim. Foram convencidas? Então olha só. Quem foi convencido está com a boca do copo para cima e estão recebendo a água. Agora coloquem aqui os 2 copos, aqui em cima, por gentileza. Pode se assentar, em nome de Jesus. Os irmãos aqui foram convencidos pelo que eu falei? Não? Não foram convencidos? Então coloca os 2 copos ali do lado, por gentileza. Olha só, as 2 irmãs foram convencidas, pode se assentar. Eles não foram convencidos, por quê? Por que eles não foram convencidos? Porque talvez, do jeito que eu expliquei, do jeito que eu ministrei a palavra, não convenceu eles, e eles estão com a boca do copo para baixo. Agora olha o que acontece com as pessoas que receberam a água, receberam a palavra. Vem o vento, não leva. Vem a tempestade, não leva. Por quê? Porque eles estão balizados, eles estão edificados aonde? Na palavra de Deus. E estes aqui? Qualquer vento leva. Qualquer vento leva eles embora. Por isso precisamos estar fortificados. Meu Deus do céu. Na palavra. Arruma para mim aí, pastor. Por gentileza. Agora eu vou ter que ir aqui no notebook, viu? Vamos lá? O ministério da palavra e a sua importância. Olha só. A edificação da igreja. Os irmãos perceberam que aqui, que eu coloquei uma imagem
tem uma imagem aqui de uma... Deixa eu ver se funcionou. Eu acho que está ao contrário, viu? Dá uma olhada aí. A edificação da igreja, função de edificar a igreja, confronto que o Espírito Santo traz e exorta e consola, elogio ou forte repreensão. Os irmãos viram que eu coloquei aqui uma imagem de uma construção. Agora sim deu certo. Tem um tijolo, tem massa, ou seja, você vai construindo, vai edificando por etapa. Você faz o alicerce, vai colocando o tijolo, vai colocando a massa, e isso vai dando o quê? Vigor. A palavra faz isso. A palavra, ela edifica. A palavra tem a função de edificar a igreja. E essa edificação vem pelo confronto que o Espírito Santo traz pelo ministério da palavra. Ou seja, que exorta e que consola. Lê para mim, pastor Jairo, 1 Coríntios 11, 2. Presta atenção nisso. Nesse primeiro versículo, Paulo vai elogiar a igreja. Presta atenção, 1 Coríntios 11, 2. Olha o que está escrito. Louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos, como vos entreguei. Permaneça em pé, pastor Jairo. No primeiro versículo, Paulo está elogiando a igreja de Corinto. Só que o mesmo Paulo, olha o que ele vai falar no versículo 17 agora, pastor Jairo. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Meu Deus, podeis assentar, pastor. Perceba que no primeiro versículo ele diz: louvo-vos. Está elogiando a igreja. Já no outro, eu não vos louvo, porque quando vocês ajuntais, não é para melhor, é para pior. É uma dura repreensão de Paulo para a igreja de Corinto. O termo traduzido como exortar e consolar significa chamado para ajudar, para encorajar. Olha o que vai estar escrito em 1 Timóteo 4,13, diz: persistem em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Assim, pois, as igrejas em Judeia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então presta atenção, uma igreja que é exortada e uma igreja que é consolada, pastor Marcílio, é uma igreja que cresce. Eu disse isso no começo aqui. Uma coisa é exortar a igreja. Deus dá uma palavra para o pastor Jairo Camilo, e ele chegar no domingo à noite, uma palavra de exortação para a igreja. Deus pode fazer? Pode. Uma coisa é o pastor Jairo chegar aqui e exortar a igreja. Outra coisa é o pastor Jairo chegar aqui e ferir a igreja. Eu já vi pregador que fere a igreja, e o povo ainda fica brivando. Principalmente, irmão, quando está batendo no púlpito. Meu Deus do céu, eu nunca vi a igreja vibrar tanto quando começa a bater no púlpito. Aí o povo dá glória, né? Aí o povo dá aleluia. Aí o pregador levanta e fala: você não vai levantar não, braço engessado, não vai tacar a língua seca igual língua de sapo, né? O joelho da irmã está liso igual o joelho de cobra. É ferir a igreja. Para que falar isso? Isso não é exortação, isso é ferir a noiva do cordeiro. É isso aí. Vamos para... Olha, só falta 5 minutos para mim. Já passou tudo isso, pastor. Meu Deus do céu. Vou correr aqui. Formação de valores. Os irmãos perceberam aqui nessa imagem? Olha só. Formação de valores.
tem um pé indo contra as setas, né? Seta para o lado direito, a perna para o lado esquerdo. Assim é a igreja. Mais 10 minutos, obrigado, viu? Agradeço. Olha só, formação de valores. A palavra, a pregação é um instrumento para a formação de uma consciência cristã. A igreja, ela anda na contramão do mundo. A igreja, ela anda na contramão das formações teóricas do mundo. A pregação, ela precisa ser uma forma de pensar, crer e agir diferente da cultura secular. Vou dar um exemplo. Você acredita que tem crente que acredita no aborto? Ele aprova, tem crente que é a favor do aborto. Não, eu sou a favor do aborto em tal circunstância. A Bíblia, eu estou dizendo, não é o pastor Eder, é a Bíblia. A Bíblia, ela é categórica em dizer que é pecado qualquer tipo de aborto. Então aquilo que foge, eu não vou entrar aqui nos pormenores do aborto, porque eu não tenho, né, a gente tem que ser leal, né, eu não tenho conhecimento específico para poder falar disso. Mas se é pecado o aborto, não existe vertentes para praticar. Não existe. E tem crente que ele fala: mas se for assim pode, se for desse jeito pode. Não pode. E a mensagem, o ensinamento, a pregação é a ferramenta que forma a consciência cristã. É a pregação. A pregação é um instrumento importante para a formação da consciência cristã. A guerra cultural contra a fé cristã mostra a necessidade de a igreja afirmar seus valores. Ou seja, a igreja não pode ter medo. Quando eu digo igreja, não estou falando de Assembleia de Deus, tá, irmãos? Eu não estou falando aqui de placa de igreja. Eu estou dizendo que a igreja, em modo geral, não pode ter medo. E nunca houve tanto medo. Nunca houve tanto medo da igreja se posicionar nos dias de hoje. A gente vê aí na internet 2 ou 3 líderes no máximo se manifestar. Aí a gente pergunta: cadê as nossas grandes lideranças da igreja? Aonde elas estão para protestar contra às vezes o que o governo impõe? E aí, qual que é o medo? É o medo da cadeia, é o medo do processo, é o medo de ser preso. Mas a igreja foi chamada para mostrar e firmar os seus valores. Os valores da igreja não podem ser vendidos. Os valores da igreja não podem ser trocados pelo medo de perder a liberdade. A igreja precisa mostrar sua forma de pensar, crer e agir. Uma visão que seja diferente da cultura secular. A visão da igreja, ela tem que ser diferente da cultura secular. Do contrário, não seremos capazes de resistir à inversão de valores por ela disseminada. Irmãos, nunca houve tanta inversão de valores na sociedade. Aquilo que é certo, é errado. Aquilo que não podia, agora pode, né? Nunca houve uma invenção de valores, nunca houve, da forma que está acontecendo nos dias atuais. Vamos para frente? Resistindo diante de uma cultura sem Deus. Jesus, ele vai censurar seus discípulos, porque os viu agindo com incredulidade. Está lá em Mateus 17, eu vou ler para correr, que diz assim: e Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco, e até quando vos sofrerei? Traze-me aqui. Rapaz, eles andavam com Jesus,
Isso aqui é... Imagina a nossa geração, irmãos. Imagina a nossa geração. Pedro, Tiago e João, Judas, André, Bartolomeu, Natanael. Estava todo mundo junto com Jesus, caminhava com ele, jantava, almoçava, andava. Aí Jesus olha para eles e fala: geração perversa, geração incrédula. Era cego enxergando, era paralítico andando, era morto ressuscitando. E eles não acreditavam. Era uma geração perversa. Até um certo dia que Pedro começou a criticar. Presta atenção nisso, irmãos. Pedro foi duro com Jesus. Pedro era um discípulo. Oxalá se nós tivéssemos discípulos como Pedro. Oxalá se tivéssemos discípulos como Pedro. Pedro levanta para Jesus e fala: Senhor, seu discurso está muito duro. Tu está pregando duro demais. O povo está indo tudo embora. Aí Jesus olha para Pedro e fala: você não quer ir embora também não, Pedro? Quer ir junto com eles? Pode ir. Aí Pedro olha para Jesus e fala: Senhor, para quem iremos? Não é para onde, é para quem iremos, se tu tens palavra de vida eterna. Ele fala para quem? Não é para onde, porque não é o lugar que faz você ser realizado, é com quem você está que faz você ter a promessa de Deus garantida. Quem pode dar glória ao nome de Jesus? A influência de uma cultura sem Deus havia atingido negativamente aqueles que andavam com Jesus. Ou seja, o povo estava andando com Jesus, estava do lado de Jesus, mas estava numa vida perversa. Vamos para frente. Sinopse: o ministério da palavra traz edificação à igreja, forma os valores do crente e levanta uma resistência diante de Deus em uma cultura sem Deus. Vamos para frente, o tempo está acabando. O ministério da palavra e a sua fundamentação. Primeiro, deve ser cristocêntrica, ou seja, Cristo é o centro da Bíblia. O alvo da pregação é revelar Cristo. Tua mensagem pode ter sociologia? Pode. Você pode ler uma enciclopédia, você pode ler Flávio Josefo e trazer para a sua mensagem? Pode. Você pode ler lá Mateus Henry, você pode ler lá escritores, Charles Swindoll, você pode ler John Stott, você pode ler os grandes ensinadores e trazer para a sua ministração? Pode. Só que a tua mensagem, o centro dela tem que ser Cristo, tem que ser uma mensagem cristocêntrica. Eu quero fazer uma dinâmica aqui com os irmãos. Vem aqui, pastor Jairo. Vem aqui, varão, você também. Vem, pastor Marcelo, aqui, em nome de Jesus. Vem, irmão Benedito Carlos. Vem, irmã Dineuza aqui, irmã Miriam. Vem, por gentileza. Vem aqui, irmão Carlos Alexandre. Por gentileza. Deixa eu ver. Deixa eu ver quantas pessoas. Pega um papel aqui, pastor Jairo. Pega um papel. Mais um. Opa, mais um. Faltou 2 pessoas. Quem pode ser as 2 pessoas? Venha, minha irmã. Falta uma. Só mais uma. Pronto. Pega esse papel, minha irmã. Isso aí. Queridos, a mensagem, ela deve ser o quê? Tem que ser o quê? Não, os irmãos... Será que os irmãos estão dormindo, pastor Macaúba? Ela tem que ser o quê? Cristocêntrica. Pastor Jairo, lê esse versículo aí que está aí. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa mensagem é cristocêntrica? A igreja pode afirmar, é cristocêntrica? Amém. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Essa mensagem é cristocêntrica, irmãos? É? E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, conforme está escrito em Filipenses, capítulo 2, e o versículo de número 11. É cristocêntrica?
Buscai em primeiro lugar o reino do mundo e prosperareis. Salmo 155, verso 1. Essa mensagem é cristocêntrica, irmãos? Existe esse versículo na Bíblia? Eita, irmã Dineuza. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Essa mensagem é cristocêntrica? Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. 2 Coríntios 4:5. É cristocêntrica? Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus 13:8. É cristocêntrica, irmãos? Você tem, você pode, você acreditar em você, é tudo o que você precisa. 3 Coríntios 5:4. Essa mensagem é cristocêntrica, irmãos? 3 Coríntios. O pecado não existe. Fique tranquilo. Você vai morar no céu, de qualquer jeito. Onde está escrito? Romanos 17:14. Essa mensagem é cristocêntrica, irmãos? Não tem nem Romanos 17, podemos assentar. Muito obrigado aos irmãos, às irmãs que vieram aqui. Pode jogar fora, viu? Então, irmãos, perceba, eu fiz aqui apenas uma dinâmica para os irmãos entenderem o que é uma mensagem cristocêntrica e uma mensagem que não é. A mensagem cristocêntrica, Cristo é o centro. A mensagem antropocêntrica, o homem é o centro. Vamos para frente? A mensagem, além de ser cristocêntrica, ela deve ser bíblica. Só tem 1 minuto, irmãos. Olha só o que está acontecendo. Em muitos espaços, virou modismo. Mensagens de alta ajuda. Meu Deus do céu, você vai vencer. Você está em pecado, mas você vai vencer. Você está com a vida errada, mas você vai vencer. Amacia o ego. Qual que é a mensagem que amacia o ego? Não, você é uma potência. Amém. Você é uma potência. Você é alguém extraordinário. É a mensagem que só amacia o ego da pessoa. Olha só, uma mensagem que virou modismo. Não há exposição bíblica. O camarada chega lá, põe um banquinho, senta no banquinho, começa a contar as fábulas, começa a contar as histórias. Os coach, irmão, tenha cuidado com seus filhos. Veja o que os teus filhos estão escutando. Os coaches estão entrando nas redes sociais e as mensagens deles estão para confundir os nossos jovens. Tem jovem da igreja, irmão, que ele prefere ouvir um coach do que um pregador que traz uma mensagem revelada, uma mensagem expositiva. Virou modismo. De muitas mensagens, o objetivo ser financeiro. Foi o que eu disse aqui, daquele coach que vendeu todas as suas mensagens para a Netflix e está ganhando muito dinheiro. E esses dias ele postou uma foto com uma Ferrari, né? E aí quem é que está bancando? É os bobos, né? A mensagem sem cruz. Meu irmão, se o camarada estiver pregando e na mensagem dele não tiver a cruz no meio, sai fora dessa mensagem. É luta, é prova. A mensagem ela precisa ter a cruz no meio. A mensagem ela não pode glorificar os homens. Foi o que eu falei aqui. O centro da mensagem ela tem que ser Cristo. A mensagem ela tem que ser cristocêntrica. Os irmãos entenderam? Pode dizer amém? A sinopse: o ministério da palavra deve ser fundamentalmente cristocêntrico e ao mesmo tempo bíblico. Conclusão, eu encerro agora
com a autorização do irmão Benedito Carlos, fui até esse momento porque ele autorizou. A igreja necessita proclamar as verdades do reino por meio da poderosa pregação da palavra de Deus. Irmãos, que Deus possa abençoá-los a todos em nome do Senhor Jesus. Vamos continuar pregando a palavra. E quando você receber uma oportunidade do pastor da congregação, do pastor auxiliar, se você receber a oportunidade para dar uma saudação, é 2 minutos. Recebeu a oportunidade para dar uma palavra, é de 5 a 8 minutos. Recebeu a oportunidade para pregar, é de 30 a 40. Não vai lá ficar 20 minutos não, porque uma hora dessa, você pode pegar um pastor que levanta e puxa o seu paletó, e aí você pode passar vergonha, e aí fica ruim. Vamos ouvir o irmão fulano de tal cantar. Ele pega lá e fala assim: irmão, antes de cantar eu quero ler um texto aqui. Eu quero ler a palavra, porque eu não canto se eu não ler a palavra, né? Você foi chamado para cantar, criatura. Canta. Aí você chama o camarada para dar um testemunho, ao invés de ele dar um testemunho, ele quer pregar, e ele lê um texto, né? E aí, irmãos, outra coisa. Esses dias eu estava do lado do pastor Jairo, eu comentei com ele. O camarada recebe a oportunidade para pregar, ele não precisa ler a Bíblia inteira, não. Esses dias alguém foi pregar aqui no Templo Sede, ele leu 21 versículos para pregar. Meu irmão, lê um texto, lê um versículo da Bíblia e prega a palavra para o povo. Você perde tempo. Aí depois fica falando, o tempo é curto, irmão, o tempo não dá, né? O tempo não dá porque você quis ler a Bíblia inteira na hora da mensagem, e o povo está querendo ouvir a pregação da palavra de Deus. Então, fica aqui essa reflexão para os irmãos. Saudação, 2 minutos. Palavra, de 5 a 8, não vai pregar. Uma mensagem de 30 a 40 minutos. Porque uma hora dessa, né? O pastor pode puxar seu paletó e você passa vergonha, e aí vai ficar feio. Isso aqui, irmãos, isso aqui, deixa eu colocar o pedestal aqui, senão eu não paro, né? Irmãos, isso aqui é obrigação do obreiro. Ele tem que vir para o culto preparado. De diácono a pastor. Eu fui formado dessa forma, pastor Macaúba. Congreguei lá no Novo Horizonte, está ali o irmão Carlos Alexandre. Congreguei 10 anos no Novo Horizonte. Desde a minha formação de diácono. Pastor Juvanir nunca avisou: você vai pregar hoje. Não. Você tinha que ir preparado para o culto. Aí tem camarada que você não avisa, você dá oportunidade para ele, a primeira coisa que ele fala assim: irmãos, a paz do Senhor, amém? Fui pego de surpresa. Pelo amor de Deus, irmãos. Foi pego de surpresa. O obreiro, ele nunca deve ser pego de surpresa. Ele tem que andar preparado, tem que andar com a mensagem preparada, né? Aí agora os irmãos vão estar sabendo. Quando vocês veem um obreiro falando, fui pego de surpresa, é porque ele não leu a Bíblia nem durante a semana. Domingo à tarde é obrigação do obreiro ler a Bíblia, preparar uma mensagem para a igreja. Durante a semana ler a Bíblia, preparar uma mensagem para a igreja. A igreja tem irmãos que estão cansados de mensagens de miojo. O que é mensagem de miojo? Mensagem de micro-ondas. Entra no YouTube, copia uma mensagem, escreve um esboço e vem pregar. Aí é a mensagem de miojo, mensagem de micro-ondas, faz o crente passar mal. Mas a mensagem que vem quentinha do céu é para a edificação da igreja. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos podem dar glória a Deus por esta abençoada aula nesta manhã, esse ensino maravilhoso? Amém, irmãos? Glória a Deus. Foi uma bênção. Pena que o tempo passa rápido, mas uma exposição dessa a gente pode ouvir o dia todo e a gente está só se alimentando da palavra de Deus, não é verdade? Glória a Deus. Nós vamos ouvir o nosso relatório e após o relatório, a direção da Escola Dominical está com o nosso pastor vice-presidente, pastor Josimar Macaúba, que estará fazendo o encerramento. E nessa oportunidade eu já quero agradecer a todos os irmãos, à igreja, aos nossos internautas. Que Deus abençoe, que tenha um domingo abençoado e maravilhoso. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe. Amém. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Escola Bíblica abençoada, irmãos. Que Deus continue abençoando nossos professores, né? Relatório da Escola Bíblica Dominical do Templo Sede 2020, do 24/3/2024, né?
que foi nosso pastor Ed Luandro, professor da Escola Bíblica Dominical da Monte Sião e Lloyd. Que Deus abençoe nosso pastor. Crasse Monte Sião. Presentes 49, visitantes 7, total 56, Bíblia 55, revista 50, ofertas R$ 80,50. Porcentagem de presença de irmãos 55,5. Amém? Crasse Lloyd. Presentes 31, visitantes 3, total 34, Bíblias 31, revistas 34, ofertas R$ 76,00, porcentagem de presença de irmãos 28,9%. Amém, irmãos? Crasse Rosa de Saron. Graça e Rosa de Saron, presentes 29, visitantes 1, total 30, Bíblias 33, revistas 13, oferta R$ 115,35. Amém? Glória a Deus. Irmãos, quero aqui informar os irmãos que a classe juvenil e as classes das crianças não estarão subindo para fazer a apresentação hoje, devido, domingo que vem, domingo de Páscoa, né? E eles vão estar fazendo ali uma apresentação ali embaixo, estarão ensaiando, e eles não estarão subindo, tá, irmãos? E eu quero aqui agradecer a cada um dos jovens que foram, não 100% não, que foram a maior oferta, foram dos jovens. E a de presenças foram campeões da fé com 90,9%. Amém? Os jovens podem ficar calados. Amém, glória a Deus. Amém. Relatório geral. Presentes 186, visitantes 22, total 208, Bíblia 181, revista 156, ofertas 394,10 centavos. Amém? Irmãos, eu quero aqui, com autorização do nosso pastor, vice-presidente, pastor Josimar Macaúba, eu quero aqui felicitar a minha esposa, que talvez ela pense que eu não estou lembrando do aniversário dela hoje, né? Fizemos de propósito. Hoje tem bolo. E quero parabenizar essa guerreira, essa mulher, né? Ela está por aí? Cadê ela? Sumiu? Ah, está lá atrás. Achei que ela tinha ido embora, tinha me deixado. Mãe, né? Esposa, companheira, amiga. Que Deus possa continuar te abençoando, viu? A nossa amada e querida esposa Marcela. Que Deus venha te dar grandes bênçãos em suas vidas, derramar chuvas e chuvas de bênçãos em sua vida, tá bom? Eu agradeço a Deus por ter essa companheira do nosso lado, viu? Que Deus tem abençoado ela, tem abençoado a nossa família e que continue abençoando. E eu quero aqui agradecer a oportunidade em nome de Jesus e ao nosso pastor Josimar Macaúba que deu essa oportunidade. Amém, vamos sim. Vamos. Aí as crianças não vão subir hoje não, tá? Porque eles vão fazer uma apresentação lá embaixo, para o próximo domingo, tá?
Glória a Deus. Irmã Marcela, Deus abençoe a senhora e que Deus possa lhe conceder muitas bênçãos, todas as áreas da vida. Deus possa abençoar. Meus irmãos, nós queremos mais uma vez agradecer a presença de todos que vieram à nossa escola dominical e dizer que à noite, a partir das 19 horas, estaremos aqui no templo para o nosso culto de adoração ao nome do Senhor. Venha crendo que com certeza Deus tem uma palavra para o seu coração e também tem bênção para nossas vidas. Como eu disse, hoje ainda não vamos ter a presença do nosso pastor presidente, pastor Moisés, mas na terça-feira ele vai estar presente e nós vamos estar junto fazendo a obra de Deus. Hoje ele ainda está em Jaciara. Vamos ficar em pé para agradecer a Deus, agradecer ao evangelista irmão Benedito, irmão Alisson que está em Alto Taquari, que Deus possa abençoar. Pastora Dédra, Deus abençoe por ter ministrado a palavra de Deus. É assim, a nossa vida, ela é assim. Eu fico muito preocupado com algumas coisas que a gente ouve de alguns pregadores. E eu fico quieto, porque às vezes ele não vai me entender se eu for falar. Daquilo que eu suporto ficar calado, eu fico. Mas, graças a Deus que os irmãos têm pregado a palavra de Deus como ela é, né? A tempo e fora de tempo. E a primeira mensagem é: pregue a palavra. Então, se é pregar a palavra, não tem outra saída. Eu vou falar aqui o título da lição e o textuário, e os irmãos vão repetir comigo. Então, hoje é a lição 12. O papel da pregação no culto. Textuário. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. 2 Timóteo capítulo 4, verso 2. Pastor Marcílio, vem aqui orar ao Senhor, agradecer a Deus. Quanto mais necessita da oração, eu também necessito muito e a obra do Senhor. Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, te louvamos, ó Pai bendito, nesta manhã, pelo precioso ensino que ouvimos, Senhor. Continua nos abençoando, abençoando a cada irmão, a cada irmã que vieram nesta manhã, a todas as classes, professores, professoras, abençoa as crianças, Senhor, desta casa, abençoa os obreiros, nosso pastor presidente. Pai amado, continua conosco. Logo mais à noite nós estaremos aqui para ouvir a Tua palavra, que o Senhor venha estender as mãos para salvar, para batizar com o Espírito Santo, para curar os enfermos. Oh Deus bendito, é o meu pedido no nome de Jesus. Eu não anuncio o pregador quando eu chego na igreja. Eu passei uma dificuldade que eu disse para o irmão: você vai pregar. Aí naquele dia chegou uma pessoa que fazia parte da diretoria da igreja. Aí eu coloquei a pessoa para pregar. O irmão zangou comigo. Falei: então, agora para frente não anuncio mais. Eu chego e fico lá observando. Aquilo que Deus me orienta, eu falo: agora você prega. Mas graças a Deus os irmãos têm sido fiéis. Onde eu tenho passado, eles têm pregado. Por conta disso, mas você sofre. O dano, a pessoa vê, não entende. Agora, se eu tiver aí, o pastor falou: você fica e fulano fala, não tem problema nenhum. Levanta o braço. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja
com cada um de vós. Bem forte o que diremos? Amém. Deus abençoe.